Seja muito bem-vindo ao nosso segundo encontro, segundo momento dessa série. Eu sei que é um tema difícil, é difícil falar, é difícil ouvir, mas ainda mais desafiador é viver essa situação. E como a gente viu ontem, nós precisamos conversar sobre suicídio. A cada dia são 2.200 pessoas ao redor do mundo. Só no Brasil, 32 pessoas, e muitas vezes, muito perto da gente, tem pessoas vivendo essa situação, desse sofrimento e desejando a morte. Isso tudo é muito sério, é muito sofrido, e por isso nós precisamos nos unir para ajudarmos essas pessoas. Sabe, quando a gente vê que de cada 1.000 pessoas que se suicidam, 900 poderiam ter sido evitadas, a gente olha para isso, se desespera e pensa, gente, precisamos fazer alguma coisa. E é pensando nisso que eu decidi então compartilhar com você os meus conhecimentos. Tudo aquilo que eu sei sobre suicídio eu quero colocar à sua disposição, porque talvez muito perto de você esteja alguém com esse sofrimento, com esses pensamentos de morte. E nós precisamos nos unir, unir pela vida, unir para ajudar essas pessoas que às vezes estão dentro da nossa casa, às vezes estudam com a gente, estão no nosso local de trabalho, são amigos próximos e estão vivendo esse sofrimento tão intenso. E nós vamos então nos juntar para ajudarmos essas pessoas. E eu preciso te parabenizar por essa iniciativa de buscar mais conhecimentos, informações para que juntos nós possamos ajudar essas pessoas que estão vivendo esse intenso sofrimento. Então, ontem a gente viu várias coisas bastante interessantes e a gente vai dar então sequência nesse estudo sobre suicídio, o que acontece, como lidar, como identificar. Sabe, existem alguns fatores de risco que acabam propiciando as pessoas a buscarem no suicídio uma alternativa. E existem dois tipos de fatores de risco, os internos e os externos. Os externos estão divididos basicamente em duas categorias. Uma são os fatores econômicos, como por exemplo, crises, desemprego, dívidas, e esse tipo de fatores, eles alcançam muito mais aos homens, embora as mulheres também sejam altamente afetadas, mas isso daqui é um fator que atua mais diretamente nos homens. Um outro fator são a questão de exposições ambientais, tais como a poluição do ar, efeitos sísmicos, catástrofes naturais, sazonalidade e primavera. Foi verificado que a entrada da primavera é um período crítico onde aumenta o número de suicídios. Por isso que se determinou que setembro seria o mês de prevenção e combate ao suicídio, porque é bem na entrada da primavera quando realmente os números de suicídio eles aumentam. Catástrofes naturais, por exemplo, as pessoas que vivem tsunamis, terremotos, percebe-se que de 3 meses do evento até 2 anos depois, essas pessoas têm um alto potencial de suicídio. Então, são fatores que também precisam ser levados em consideração. Quanto aos fatores de risco internos, a gente percebe questões como baixo funcionamento social, ou seja, pessoas que têm dificuldade de se relacionar, que não têm vínculos grupais fortes, que têm dificuldade de se inserir no grupo. Essas pessoas têm o potencial suicida aumentado. Questão de abuso sexual, físico ou psíquico, a gente falou ontem sobre isso, são fatores muito sérios que realmente impactam nessa questão da ideação suicida. Outro detalhe é histórico de automutilação, e isso a gente tem que estar atento, porque a automutilação, ela é, assim, um fator que geralmente está muito associado à ideação suicida. Então, são questões que a gente precisa estar muito atento. Inclusive, começar a verificar, será que essa pessoa está tendo algum tipo de comportamento de automutilação? Cortar o corpo?
A pessoa está no calor e ela está sempre de blusão, blusa de manga comprida, suspeito, né? Geralmente eles usam de manga comprida para esconder os cortes, embora muitas pessoas tenham cortado na barriga, nas pernas, na coxa, na região da virilha, exatamente para evitar a exposição. Mas a automutilação é um sinal, um fator de risco muito sério. Outra questão de suicídio na família ou na rede. Então, as pessoas que já tiveram suicídio na família ou na sua rede de amigo, né, sua rede de apoio próximo, casos de suicídio, isso pode então ser um fator de risco também. Ontem eu trouxe para vocês alguns mitos, hoje eu quero trazer mais alguns. Falar sobre suicídio aumenta o número de casos. Não, esse é um mito e ele precisa ser quebrado. Falar sobre suicídio não aumenta o número de suicídios. Ele leva informação, leva esclarecimento, leva maneiras de prevenção. Então nós precisamos sim falar sobre suicídio. Quem ameaça não faz. Outro mito, quem ameaça faz sim. A gente precisa estar atento à fala das pessoas. O suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso. Não, o suicídio ele geralmente é planejado. Inclusive muitas pessoas deixam cartas, bilhetes, avisam e assim, avisam mesmo. Então, ele não é impulsivo. Suicídio é uma escolha. Não, suicídio é um grito de desespero. É quando a pessoa ela se vê sem recursos de continuar. Então, não é uma escolha. Quem tenta ou comete suicídio tem alguma perturbação mental. Quem tenta ou comete suicídio pode ter transtorno mental, mas não são só as pessoas com transtorno mental que cometem suicídio. Existem muitas pessoas sem transtornos mentais que também cometem suicídio. As crianças não cometem suicídio. Não, elas cometem sim. Inclusive ontem eu mostrei para vocês alguns dados de crianças a partir de 5 anos de idade que estão cometendo suicídio também. Que desespero. Qual é a melhor forma de evitar? Como que a gente entra nesse processo de prevenção ao suicídio? Primeira dica, não menospreze a dor do outro. Muitas vezes a gente, ao ouvir o outro falar sobre as suas dores, a gente menospreza, a gente começa a comparar com a gente. Mas onde já se viu? Você está pensando em se matar por causa disso? Ah, não, você é muito fraco. Aí a gente começa ainda a julgar, sabe? As pessoas, elas reagem de acordo com a sua estrutura interior. Aquilo que pode ser muito simples para você, uma dor que para você dói pouco, para o outro ele não tem recursos internos para lidar com essa dor. Então a gente não pode menosprezar a dor do outro, porque quem sabe o quanto dói é quem está sentindo a dor. E cada pessoa sente de uma forma diferente, porque cada um sente de acordo com os seus próprios recursos internos. Portanto, nunca menospreze a dor de ninguém. Ouvir sem julgar. Ai, onde já se viu? Você é muito fraco. Nossa, pensei que você fosse mais forte, que você conseguisse lidar melhor com essas situações. Estou desapontado com você. Esse tipo de fala, ela não ajuda em nada. Ela não vai motivar a pessoa a mudar o seu comportamento ou os seus pensamentos. Então, ouça sem julgar a pessoa. Tentar romper o silêncio se houver a possibilidade de suicídio. A pessoa está te confidenciando que ela está com ideação suicida. Ajude ela a buscar ajuda. Mostre para ela a importância de buscar médicos, profissionais, psicólogos, psiquiatras, para emergência psiquiatra, CAPS, CVV, enfim. Não dá para continuar em silêncio, precisa quebrar esse silêncio e buscar ajuda. Converse com ele sobre o assunto, fale claramente sobre o assunto. Você ficou com uma suspeita de que a pessoa está idealizando a morte, então pergunte com jeitinho, né, de forma bastante adequada, no lugar correto, da maneira correta, sempre em particular, mas pergunte. Conversar sobre o assunto é extremamente importante. Esclarecer dúvidas, às vezes a pessoa tem alguma dúvida, converse, dê orientação. Existem possibilidades, existem alternativas.
Conscientizar a população como formas de prevenção. Isso é importante. Leve informação para as pessoas que estão ao seu redor. Isso é uma grande forma de evitar que outras pessoas estejam buscando o suicídio como uma forma de uma alternativa para resolver os seus problemas. Possibilitar ao outro expressar os seus sentimentos. As pessoas não têm com quem falar sobre os seus sentimentos, sobre emoções. A gente muitas vezes nem sabe nomear as nossas emoções. Então permita que as pessoas que estão ao seu redor expressem seus sentimentos para que você possa estar avaliando e ajudando essas pessoas. Quais posturas devem ser tomadas com as pessoas que apresentam sinais de suicídio? Você está conversando com alguém, você está observando, você percebeu que ela está apresentando sinais de suicídio, o que você pode fazer? Vamos lá. Mostrar-se disposto a conversar e disponível a ouvir. Muitas vezes eu ouço as pessoas me falarem assim, ai Wélida, mas o que eu vou falar? A pessoa está me dizendo que ela quer morrer, eu vou falar o quê? E aí eu digo assim, a pessoa que está com sofrimento emocional, sofrimento psíquico, o que ela mais quer é ser ouvida. Ouça. Mesmo que você não tenha o que dizer para ela, você pode ouvir. E ouvir é muito terapêutico. Ser ouvido é extremamente terapêutico. Muitas vezes o que a pessoa quer não é ouvir, o que ela quer é ser ouvida. Então deixe que ela fale, fale, fale. Até porque quanto mais ela falar, melhor. Porque ela joga para fora aquilo que está machucando, aquilo que está doendo invisivelmente lá dentro. Então permita que a pessoa fale. Essa é a sua primeira grande ajuda. Deixe a pessoa falar. Ouça ela sempre de uma maneira acolhedora e carinhosa. Mantenha contato visual, preste atenção e sempre responda de forma gentil. Então, nossa primeira grande ajuda é ouvir a pessoa. Não faça julgamentos prévios e preconceituosos com base na ideia, quem ameaça não se mata. Então a gente tem que cuidar com os nossos preconceitos, emitir juízos de valor, deixe a pessoa falar e faça um acolhimento bastante sensível e carinhoso com essa pessoa. Não fazer interpretações como, suicídio é um ato para chamar atenção, para manipular, é um sinal de fraqueza, covardia, de coragem, ou então assumir aquela postura de tentar desafiar a pessoa. Que nada, você não tem coragem de fazer isso onde já se viu, você não faz nada disso não. Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de postura. Né? Porque a pessoa ela está em sofrimento e agir dessa forma não vai estimulá-la a mudar o comportamento dela. Esclarecer que ele não precisa sentir culpado ou ter vergonha de estar assim. Problemas emocionais podem ser tratados. Então é importante a gente mostrar para ela isso. Olha, você está com um problema emocional, isso pode ser tratado. Você pode não estar vendo solução agora, mas existe solução e a gente vai junto encontrar solução. Então, a gente precisa ajudar a pessoa nesse sentido. Oferecer-se para acompanhá-lo a um atendimento. Muitas vezes a pessoa ela não tem nem forças para buscar ajuda. E a gente pode se oferecer para ajudá-la a ir até alguém que possa, de fato, atendê-la e oferecer a ela algo que vai fazer a diferença. Você percebeu que a pessoa está com ideação suicida? Por favor, não deixe essa pessoa sozinha. Ela precisa de acompanhamento 24 horas, por isso é importante acionar a rede de apoio dela. Ela não pode ficar sozinha. Evite também comparar problemas ou sofrimento dela com o sofrimento de outras pessoas. A gente não precisa comparar, a pessoa já está com um grande sofrimento e o sofrimento dela é o que importa. Então não compare e não julgue a dor dela. Nunca minimizar, desvalorizar, rotular, abandonar, incentivar ou desafiar. São cuidados extremamente importantes. Bom, você está diante de uma pessoa que está com ideação, né? Está sob risco de suicídio. O que você deve fazer?
Encontre um momento apropriado e um lugar apropriado para conversar com essa pessoa. Deixe ela saber que você está ali para ouvir e faça esse acolhimento de forma bastante carinhosa. Incentive ela a procurar ajuda profissional. Então, assim, ouvir é algo muito importante que a gente pode fazer. A segunda coisa bastante importante é levá-la a procurar ajuda profissional. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer, mas a gente pode levá-la ao encontro de quem sabe o que fazer. Então, profissionais da área de saúde mental estão aí preparados para lidar com essas pessoas. Se você acha que a pessoa está em perigo imediato, não a deixe sozinho. Procure os profissionais. Se a pessoa com quem você está preocupado vive com você, assegure-se de que ela não tem acesso a meios de provocar a própria morte, como, por exemplo, pesticidas, armas de fogo, medicamento, faca, corda. Cuidado, tem que retirar tudo isso, medicação, para que a pessoa não tenha nenhum tipo de acesso a coisas que sejam potenciais para tirar a vida dela. Em relação ao sigilo, veja, nós psicólogos, a gente tem um código de ética que norteia o nosso procedimento. E no nosso código de ética, a gente faz um contrato de sigilo com os nossos pacientes. Isso já na primeira sessão, para que o paciente se sinta seguro de falar sobre as suas dores, suas angústias, sabendo que ele vai estar num ambiente seguro em que a gente não vai compartilhar as dores deles, os conteúdos deles com mais ninguém. O único momento em que o Código de Ética nos permite a quebra do sigilo é quando esse paciente está em perigo de vida ou há perigo de vida para alguém próximo a ele. Aí nós temos o dever de quebrar o Código de Ética. Então veja, você está com uma pessoa que está com ideação suicida e ela está te confidenciando e muitas vezes ela fala assim, eu não quero que você conte isso para ninguém. E aí eu trouxe essa frase, é melhor um amigo bravo do que um amigo morto. Quebre o silêncio. Quebre o sigilo, busque ajuda, mas ele vai ficar bravo comigo. É melhor um amigo bravo do que um amigo morto. Então, busque ajuda, não guarde esse silêncio para você. Onde buscar ajuda? CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, as UBSs, né, os postos de saúde, UPA, SAMU, através do número 192, pronto-socorro, hospitais, o CVV que está com um trabalho incrível, você liga no número 188, é o Centro de Valorização da Vida, e lá 24 horas por dia tem alguém de plantão para te ouvir, para conversar com você, pessoas qualificadas para ajudar. Também psiquiatras, psicólogos, são os profissionais que a gente vai, os profissionais e as redes de serviço que a gente vai estar acionando para poder ajudar essas pessoas que estão em sofrimento psíquico. Bom, quero deixar aqui com vocês esse número aqui do nosso WhatsApp, 44998876012. Esse é o meu WhatsApp e eu quero receber a sua mensagem. Através desse WhatsApp a gente pode ter um canal de contato e eu quero te passar mais informações que não dá pra gente colocar tudo aqui no vídeo. Eu quero te mandar mais conteúdos, inclusive de outras temáticas, e aqui eu queria que você cadastrasse esse número aí no seu celular para que a gente tivesse esse canal de contato também. Então, grave aí, salve o meu WhatsApp para que a gente possa continuar em contato. Quero te agradecer por estarmos juntos mais uma noite. A gente ainda tem amanhã, né, a quarta-feira, e na quinta-feira nós teremos a nossa live, aí vai ser à noite, às 20h30, horário de Brasília. E na nossa live a gente vai poder conversar de forma mais perto, né, interagir, você vai poder fazer perguntas, eu vou poder te responder e conversarmos e fazermos esse encerramento dessa semana tão importante que a gente está junto. Quero te agradecer por estar comigo, amanhã eu vou te esperar novamente e a gente vai ficando por aqui. Quero deixar um beijo no seu coração e com certeza amanhã eu vou estar te esperando. Combinado? Tchauzinho!